A força silenciosa da comunicação para introvertidos. Você já se sentiu invisível em uma conversa? Como se, mesmo estando presente, sua voz não tivesse peso? Muitos introvertidos conhecem bem essa sensação. O silêncio, que para alguns é desconfortável, para você pode ser natural. Mas no mundo em que vivemos, a comunicação parece valorizar apenas quem fala alto, quem ocupa espaço, quem sempre tem uma resposta rápida. Essa pressão pode fazer você acreditar que não é bom o suficiente, que precisa se forçar a ser alguém que não é. Mas aqui está algo que talvez ninguém tenha te dito de forma clara. O seu silêncio tem valor. A sua forma de se comunicar, mais contida, mais reflexiva, não é fraqueza. É uma força. Uma força silenciosa, muitas vezes subestimada, mas profundamente transformadora quando bem compreendida e cultivada. Hoje, vamos juntos explorar como a comunicação dos introvertidos pode se tornar não apenas eficaz, mas também poderosa. Vamos entender como transformar essa energia interior em conexão real. E talvez, ao final, você perceba que não precisa competir pelo volume da voz. Precisa apenas aprender a usar de forma consciente aquilo que já está em você. O peso do silêncio e o mito da voz fraca. Desde cedo, somos ensinados a associar confiança ao falar alto, ao se impor em grupos, ao sempre ter uma opinião pronta. Isso cria um mito perigoso, o de que ser introvertido significa ter uma voz fraca, insignificante. Mas o silêncio não é ausência de força. Pelo contrário, ele pode ser a base da clareza. Pense em uma pausa em meio a uma música. É o silêncio que dá sentido às notas. Na comunicação, acontece o mesmo. A pausa, a reflexão, o olhar atento, tudo isso cria impacto. Só que, em um mundo barulhento, essa força silenciosa muitas vezes passa despercebida. O que precisamos compreender é que não se trata de mudar sua essência. Você não precisa se tornar extrovertido para ser ouvido. Precisa, sim, ressignificar o valor da sua forma de se comunicar e descobrir maneiras práticas de fazer o silêncio trabalhar a seu favor. A escuta ativa como superpoder. Enquanto muitos falam para serem ouvidos, os introvertidos têm uma habilidade rara: ouvir para compreender. A escuta ativa é um dos maiores trunfos da comunicação. Quando você realmente presta atenção em alguém, sem se preocupar apenas com o que vai responder, cria uma conexão imediata. A ciência já mostrou que ser ouvido de verdade libera ocitocina, o hormônio do vínculo. Isso significa que, ao ouvir com atenção, você está criando confiança e proximidade. Pense em quantas pessoas você conhece que falam muito, mas ouvem pouco. Agora imagine o poder que você tem quando se torna aquela pessoa que dá espaço, que valoriza, que entende. Esse é um dos primeiros passos para transformar sua comunicação. Perceber que a sua força não está em competir por espaço, mas em oferecer presença. O corpo fala mais do que palavras. Introvertidos muitas vezes se preocupam por não saber o que dizer. Mas aqui está um segredo. A maior parte da comunicação humana é não verbal. Expressões faciais, postura, gestos, tom de voz. Tudo isso comunica, muitas vezes com mais clareza, do que as próprias palavras. Isso significa que, mesmo sem falar muito, você pode transmitir confiança, interesse e respeito. Um olhar firme, um sorriso leve, uma postura aberta, são sinais que fazem as pessoas se sentirem seguras ao seu lado, e quando elas se sentem seguras, a conexão acontece. Portanto, ao invés de se prender à ideia de que precisa ter sempre as palavras perfeitas, lembre-se, sua presença já comunica. A questão é aprender a alinhar corpo e mente para que sua mensagem seja coerente, quebrando o mito da falsa extroversão. Muitos introvertidos acreditam que, para serem aceitos, precisam imitar os extrovertidos, forçar um tom mais animado, exagerar nas expressões, tentar manter conversas longas sem naturalidade. Mas isso gera um desgaste enorme
e uma sensação de desconexão interna. Aqui está a verdade. Autenticidade é mais atraente do que performance. As pessoas sentem quando alguém está tentando forçar um personagem. A verdadeira confiança não vem de parecer extrovertido, mas de se sentir confortável na própria pele. Isso não significa que você deve se esconder no silêncio absoluto. Significa encontrar um equilíbrio, permitir-se falar quando tem algo a dizer, mas sem sentir que precisa competir com quem ocupa espaço de forma mais intensa. Estratégia prática: como iniciar e sustentar conversas simples. Um dos maiores desafios para introvertidos é o início da conversa. O famoso small talk pode parecer superficial, mas ele é a ponte para interações mais profundas. Aqui está uma técnica simples de 3 passos. Observe. Antes de falar, perceba o ambiente ou a pessoa. Isso já te dá pistas para começar. Pergunte. Use perguntas abertas que convidem a pessoa a compartilhar mais. Como você conheceu tal lugar? É muito mais eficaz do que "está tudo bem?" Conecte. Compartilhe pequenas partes da sua experiência que se relacionem ao que o outro disse. Isso cria reciprocidade e mantém o fluxo da conversa. O segredo não está em falar muito, mas em criar espaço para que a conversa aconteça de forma natural. A metáfora do rio silencioso. Imagine um rio. Na superfície, ele parece calmo, quase imóvel. Mas por baixo, existe movimento, corrente, força. Essa é a comunicação do introvertido. Ela pode não ser barulhenta, mas tem profundidade. Muitos rios silenciosos são mais poderosos do que grandes ondas que fazem barulho na praia, porque sua força não está no espetáculo, mas na constância. Assim também é com a sua forma de se expressar. Ela pode não atrair todos os olhares de imediato, mas cria impacto profundo e duradouro nas pessoas que realmente importam. Como transformar vulnerabilidade em conexão. Ser introvertido muitas vezes vem acompanhado de insegurança, medo de parecer desinteressante, medo de ser rejeitado. Mas a vulnerabilidade pode ser usada como ponte de conexão. Quando você admite com naturalidade que às vezes sente dificuldade em se expressar, muitas pessoas se identificam, porque no fundo, todos carregam inseguranças. Mostrar humanidade não diminui a sua força, pelo contrário, aproxima. É nessa honestidade silenciosa que nasce a confiança verdadeira. O treino da presença plena. Comunicar bem não significa falar mais, mas estar mais presente. Isso exige treino de atenção. Experimente nas próximas conversas focar inteiramente no momento, sem se preocupar tanto com o que devo dizer em seguida. Esse tipo de presença gera uma energia diferente. O outro sente que você realmente está ali, não apenas de corpo, mas de alma. Esse é um dos maiores presentes que você pode oferecer em uma interação. Presença. Porque em um mundo cheio de distrações, estar realmente presente é raro e profundamente valorizado. Estratégia prática. 3 micro-hábitos para introvertidos. Praticar pausas conscientes. Não tenha medo do silêncio em uma conversa. Respire, organize as ideias e só então fale. Isso passa calma. Treinar perguntas curtas. Anote algumas perguntas simples que sempre funcionam para iniciar diálogos e use quando se sentir travado. Celebrar pequenas interações. Não espere por grandes discursos. Valorize cada vez que você conseguiu iniciar, sustentar ou finalizar uma conversa com autenticidade. Esses pequenos hábitos repetidos constroem confiança e tornam a comunicação algo natural. Ser introvertido não é estar quebrado, não é ser menos, é apenas ter uma forma diferente, e muitas vezes mais profunda, de se comunicar. O mundo pode ser barulhento, mas sua força silenciosa tem valor. Sua voz importa, mesmo que não seja a mais alta. A comunicação verdadeira não está em falar mais, mas em conectar mais. E isso você já tem dentro de si. O que falta é acreditar, praticar e permitir que essa força silenciosa floresça.
Quando você abraça sua essência, descobre que não precisa competir pelo espaço, porque já existe espaço reservado para a sua presença única.